Shabbat Shalom. Nós vamos começar hoje com a Parashá Shemini. Vamos falar um pouquinho sobre Kashrut, as leis de Kashrut. Então, eu vou começar com um versículo base, não é? Eu gosto muito de começar os estudos sempre falando um versículo e discorrendo sobre ele. E aqui está em Levítico 11, 46, 47, que diz assim: esta é a lei a respeito dos animais, das aves, de todo ser vivo que se move nas águas, de toda criatura que rasteja sobre o chão, para fazer diferença entre o impuro e o puro, e entre os animais que podem ser comidos e os animais que não podem ser comidos. Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre a questão o que significa, né, a palavra kosher, ou kasher, em português brasileiro, que em português Portugal é kosher também. O que significa, na verdade, essa palavra, né? Kosher significa que é apropriado, é apto. Então, é por isso que nós usamos essa palavra para descrever os alimentos que são apropriados para consumo, não é? Então, toda vez que nós temos um alimento com selo kosher, alguma coisa que nós falamos que é kosher, nós estamos falando que é apropriado. Costumamos utilizar kosher também para outras coisas, apesar de que essa palavra é mais especificamente para os alimentos, mas nós temos também produtos kosher, falamos às vezes que uma pessoa é kosher, não é? Justamente por conta disso, uma pessoa que está apta, uma pessoa que é apropriada, né? Mas o foco aqui é realmente a alimentação. E o primeiro passo para a gente cumprir as leis de Kashrut consiste em conhecer, né, quais os animais são kosher e quais os animais não são kosher. Então, essa distinção é importante porque muitas das vezes nós pensamos que isso foi depois que Israel recebeu a Torá, que eles receberam quais são os alimentos que eles podiam e não podiam comer. Nós vemos aqui que está começando a falar sobre isso em Levítico. Mas nós vamos ver aqui ao longo do estudo que nós também temos essa informação de quais animais são puros e impuros muito antes de Israel sequer ter ido para o Egito. Né? Então, nós vamos falar sobre isso também. Vamos falar também sobre a questão de halahá. Nós temos aqui muitos rabinos que são um pouco mais flexíveis em algumas questões da Kashrut, outros rabinos já são muito mais rígidos em relação a isso. Então, nós temos essa diferenciação, né, de cada grupo, de cada comunidade, em relação a Kashrut. Okay? Então, nós vamos falar aqui num geral, tá? Numa coisa mais generalizada. Então, quais são as perguntas que nós vamos responder aqui hoje, né? Por que devemos comer alimentos kosher? Quais são os animais kosher? Se os cristãos devem ou não seguir as leis dietéticas que está em Levítico 11 e também em Deuteronômio 14, que diz Atos 15, Yeshua purificou realmente os alimentos? Como explicar a visão de Pedro em Atos 10 e qual o contexto de Romanos 14, que na verdade é a questão mais difícil de compreender no meio cristão também, não é? Então, eu vou discorrer aqui um pouquinho a respeito disso. Vou tentar ser breve. Bom, para começar, nós temos aqui, por que devemos comer alimentos kosher? Não é? Então, os alimentos, nós vemos aqui no final do versículo da Parashá, né, de Shemini, que é o Levítico 11, 44, 45, ele vai falar muito do objetivo. Por que nós temos que comer alimentos kosher? Qual é a questão? O que faz por que temos que fazer essa diferença, não é? Então, eu já falei aqui algumas vezes, acredito que ontem também, na Kabbalah de Shabbat, eu também falei, a respeito da questão de santidade, não é? Quando nós fazemos assim, fazendo essa separação, é porque nós precisamos estar, nós temos que estar separados, nós temos que ter uma alimentação diferente, nós temos regras diferentes, porque Deus separou o povo dele, específico para o adorar. É claro que toda essa questão aqui de santidade, toda essa questão aqui de purificação de alimentos, né, dos rituais de pureza, tudo isso está relacionado diretamente com o tempo. Okay? Então, hoje em dia, é realmente quase impossível estarmos 100% puros. Então, nós não poderíamos chegar e entrar no templo do Eterno se estivermos do jeito que nós estamos. Mas o que nós fazemos
nós paramos, nós deixamos de seguir essas leis, nós deixamos de fazer todas as coisas relacionadas com o templo? Na verdade, não. Nós temos que entender que isso também nos aproxima mais do eterno. Então, cada vez que nós separamos, cada vez que nós tentamos obedecer uma mitzvah do eterno, nós estamos alimentando o nosso espírito, nós estamos deixando o nosso corpo mais puro, cada vez mais limpo, para que a gente tenha esse acesso, essa proximidade com o eterno, né? Porque ele fala aqui, né? Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, portanto, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Né? Então, de novo, ele repete embaixo, sejam santos, porque eu sou santo. E ser santo é isso, é ser separado, é você não participar das mesmas coisas que o mundo participa. E isso também vale para a questão da alimentação. Nós temos que nos aproximar cada vez mais do eterno, temos que estar sensíveis a ouvir o eterno. Eu falei ontem também a respeito da experiência que eu tive em relação à alimentação kosher, e essa questão de começar a ter os ouvidos mais sensíveis ao ouvir, né, o que o Eterno tem para falar para nós, né, sensíveis a uma resposta de uma oração. Nós ficamos muito mais, não, parece que quando nós nos purificamos por dentro, né, o Espírito Santo parece que ele fica mais, nós começamos a entender um pouquinho mais. É igual um idioma, quando nós não entendemos, por exemplo, não entendo japonês, eu não sei falar japonês. Então, se eu estiver no meio de japonês, eu não vou entender nada do que eles estão falando. Mas se eu tenho um pouquinho mais de intimidade com a língua, se eu conheço um pouquinho dos costumes, dos rituais que eles praticam, eu consigo pelo menos entender o que está acontecendo. Da mesma forma, se eu começo a assistir alguns filmes em japonês, eu já consigo identificar algumas palavras. Então, quanto mais você se aproxima da cultura japonesa, mais você consegue entender o que eles querem dizer, né? Mais você fica, você já consegue entender o que significa um arigatô, por exemplo. Então, você já está, já sei que eles estão fazendo assim. Se você vai na Coreia, por exemplo, e vê todo mundo abaixando assim a cabeça, você já entende que eles estão, na verdade, fazendo um cumprimento, né? E quando você não entende, você pode pensar que está se curvando perante alguém. Na verdade, é uma questão de cultura, é uma questão cultural. Então, a alimentação é a mesma coisa que, na verdade, todas as mitzvot, né? Mas principalmente aqui a alimentação que trata desse nosso físico, porque nós sabemos que o Espírito Santo, a Ruach HaKodesh, não coabita com o pecado. Ela não tem como ficar junto. Então, nós estamos em pecado, né? E sabemos que pecado é a transgressão da lei. Se nós estamos em pecado, o Espírito do Eterno, ele não fica tão próximo de nós. Se ele não fica tão próximo de nós, nós começamos a não entender, a identificar o que ele está falando. Né? Então, às vezes, você ora e não vê resposta, ora e não vê resposta, e às vezes o Eterno está te respondendo, e você só não está conseguindo perceber, porque você não está na mesma frequência. Né? Então, nós aqui vamos tentar ficar na mesma frequência que o Eterno, não é? Então, vamos agora passar pela questão rapidamente, que eu acho que nós já temos mais ou menos uma ideia do que são animais kosher. Nós temos aqui algumas descrições, tanto dos animais marinhos, animais terrestres, enfim. Nós temos, por exemplo, os animais terrestres que eles precisam ruminar e eles precisam ter casco fendido, né, em dois dedos. Então, nós temos aqui um exemplo, ruminar. O que é ruminar? É quando os animais que ruminam, eles mastigam, eles normalmente não mastigam bem os alimentos, então eles engolem o alimento, esse alimento vai para um estômago ou 2 estômagos, geralmente eles têm 4, vai para um estômago e depois ele é regurgitado e o animal ele mastiga aquilo novamente e aí depois ele vai para o outro estômago para terminar essa digestão, né? Então, os animais que ruminam é mais ou menos desse jeito. E eles precisam ter também casco fendido em 2 unhas, né? Em 2 dedos, vamos dizer assim. Né? Então, nós temos animais que só têm um ou outro. Nós temos animais que não têm casco fendido, mas ruminam. Nós temos também animais que não ruminam, mas têm casco fendido. Então, nós vamos discorrer um pouquinho sobre isso. E igual, por exemplo, os peixes, que têm escamas e barbatanas, enfim. Então, nós temos alguns exemplos aqui de animais, rapidamente,
Só para vocês terem mais ou menos uma noção. Então, por exemplo, alguns exemplos, né, de animais impuros. Animais que ruminam, mas não têm unha fendida. Nós temos aqui o camelo, nós temos esse irax e damão, e temos o coelho, a lebre, enfim, alguns exemplos. É interessante que ontem eu estava vendo que nas nossas Bíblias em português, geralmente vem traduzido coelho e lebre, ao invés de irax, né? Irax, eu acho que é assim que fala o nome dele. Enfim, mas só que coelho e lebre eles fazem parte do mesmo tipo, né, de animal, mesmo sendo animais diferentes, eles fazem parte, não sei se é espécie, eu não entendo de biologia, gente. Mas, enfim, mas a palavra no hebraico se refere a este animal aqui, irax. Normalmente os tradutores não conheciam esse animal, não conheciam essa palavra, então traduziram por lebre, não é? Ou coelho. E nós temos aqui o exemplo de animais que têm unha fendida, ou seja, dividida em duas, mas que não rumina, que é o caso aqui do porco. Né? Então, todos nós sabemos que o porco também é impuro. E dos animais terrestres, exemplos de animais puros, nós temos facilmente aqui, né, o boi, nós temos a ovelha, temos a cabra, temos o veado. Nós sabemos, assim, esses são os animais que normalmente a Bíblia cita. Ela não cita todos os animais, mas pelo menos a gente já tem uma noção aqui dos animais que nós podemos comer. Desculpa que aqui está escrito impuro, tá, gente? Mas aqui está errado. É animais puros. Peço perdão a vocês, tá? Mais uma vez aqui, em relação a animais marinhos, qual a diferença? Nós podemos consumir todos os animais que possuem barbatanas e escamas, né? Que é o, é o, é o caso do bacalhau, ainda bem, é o caso da anchova, dourado, o linguado, salmão. Né? Então, esses são peixes que nós podemos consumir livremente. Quais são os animais marinhos que nós não podemos consumir? São aqueles que não possuem barbatanas ou não possuem escamas, ou os dois, enfim. Né? É o caso do tubarão. Eu acho que, se eu não me engano, no Brasil se chama de cação, né? O filhote de tubarão, eu não tenho certeza, mas acho que é cação. Também não podemos comer esse animal, que é muito comum de se comer no Brasil. O bagre pintado, camarão, lagosta, caranguejo, os animais que, né, consomem, eles são o lixeiro, né, do mar, vamos dizer assim, né? Ostras, lula. Isso é uma coisa muito ruim para os portugueses, né? Que os portugueses amam comer polvo, todas essas coisas, enfim, e nós não podemos consumir, esses animais não são kosher, então nós não podemos consumir, são impuros, impróprios para consumo. E exemplos de aves impuras, nós temos aqui as aves de rapina, né? São aquelas que seguram a presa com as suas garras. Então, temos aqui exemplos de águia, falcão, avestruz, corvo, morcego. Porque eu digo avestruz porque eu nunca vi ninguém comendo morcego, falcão, apesar de deve existir, mas eu nunca vi ninguém comendo esse tipo de ave. Mas avestruz, já vi pessoas que comem, avestruz não só come, como consomem também seus ovos. É importante falar para vocês que não só não podemos consumir a carne desses animais impuros, como também não podemos consumir nada que venha deles, nada que seja produzido por eles. Não podemos consumir seu leite, ovo, enfim, todas essas coisas de animais impuros. Exemplos de aves puras. Na verdade, a Torá ela relata 24 espécies de aves que nós não podemos consumir, que são impuras, que são impróprias para o consumo. E ela fala que todas as outras aves nós podemos consumir. Então, nós temos aqui, dei apenas 3 exemplos de aves, são os mais comuns: galinha, pato e peru. O pato tem ainda tem muitas discussões, tem pessoas que acham que o pato não é kosher, porém, o pato é considerado, sim, kosher, ok? Inclusive, por inúmeros rabinos, o pato é considerado kosher. Então, vocês podem ficar tranquilos se forem consumir, né, a sua carne. Aqui tem uma questão interessante também, que é a questão dos insetos. Né? Nós temos aqui vários insetos. É estranho, inseto, répteis, a gente consumir essas coisas, né? Mas tem gente que come rato, tem gente que come cobra, não sei. Formigas, eu coloquei aqui formigas porque eu acho muito interessante, porque
quando criança, já vi muitas mães falam assim, caiu uma formiga dentro do seu leite, do seu chocolate, fala, não tem problema, come que faz bem para a vista, né? Tem vitamina A, pode comer que faz bem para a vista. Eu já vi muitas mães falando isso, né, para os seus filhos, para eles não deixarem de tomar o seu leite porque caiu uma formiga dentro do seu leite. Porém, para os judeus, eles não podem consumir formigas, senão eles também se tornam impuros, né? Então, formiga também é um animal impuro. Então, não, essa desculpa de vitamina A não vai colar, né? Não vai colar com nenhum judeu, ok? Nós temos também a abelha. A abelha tem um fato muito interessante, porque a abelha é um animal impuro, nós não podemos consumir abelhas, eu também nem gostaria, acho muito esquisito, mas tem um caso interessante, todos os produtos, né, de animais impuros, eles são impuros. E nós temos o fato também de que outros animais que produzem mel, o mel também é impuro, mas isso não acontece com a abelha, né? Isso é incrível que não acontece com a abelha. E, na verdade, o mel não é produzido pela abelha, né? A abelha, ela pega o néctar e ela armazena no seu estômago. Ela tem, acho que, 2 estômagos, um para as coisas que ela come e outro para fazer mel, né? Então, ele vai para esse estômago, que é feito, é jogado algumas enzimas, alguma coisa, e depois é regurgitado. Enfim, ela faz todo um processo ali para fazer esse mel que vem do néctar, que não vem dela, né? Então, por isso que muitas das vezes algumas pessoas pensam, mas então mel de outros insetos também são puros. Mas os judeus não consideram puros nenhum outro tipo de mel, só consideram mel de abelha, porque na Torá relata sobre isso, né? Sobre o mel de abelha, que ele é permitido. Nós temos algumas passagens, inclusive, por exemplo, de Sansão, que Sansão viu um leão e pegou ali o mel, tinha mel no favo dentro do cadáver do leão, e ele pegou o mel para consumir e entregou também para os pais. Nós temos aqui uma questão que algumas pessoas podem pensar que o problema do que ele fez de errado estava no mel, mas não está. É porque ele estava tocando em um cadáver, e ele era um nazireu, ele não podia tocar no cadáver, não podia se tornar impuro, e você tocar num cadáver de um animal, puro ou impuro, te torna impuro também. Então, por esse motivo é que ele estava errado, não pelo consumo do mel. Nós temos, por exemplo, João Batista, que também consumia mel, não é, no deserto, então ele também temos essa permissão do Novo Testamento, vamos dizer assim, temos em Provérbios falando também, né, comam mel, é a indicação de comer o mel, enfim, temos várias outras passagens que nos relata que o mel da abelha, ele é permitido, tá? Eu coloquei aqui um inseto bem feinho, né, que é esse cochonila, que muitas pessoas não conhecem, e muitas pessoas vão falar, mas por que vai botar isso? Eu não vou comer isso de jeito nenhum. Agora, o que acontece é que, na verdade, 90% das pessoas, que eu saiba, pelo menos até mais, comem cochonila, sem saber. Porque esse animalzinho pequenininho, ele é feito para criar corantes, fabricar corantes, principalmente corantes vermelhos. Então, muitos alimentos hoje em dia, como biscoitos, como, enfim, bolos, iogurte, muitos possuem esse animalzinho, tá? Então, quando vocês forem comprar alguma coisa no mercado, fiquem atentos. Olhem nos ingredientes, verifique se não tem nenhum corante cochonila, carmim, ou aqui em Portugal é o S120. Todos esses corantes, eles são feitos a partir da cochonila, não são kosher. Então, se tiver nesse alimento alguma coisa com cochonila, com carmim ou S120, esse alimento todo não é kosher, ok? E o que podemos comer? Olha só, gente, nós podemos comer gafanhoto e grilo. Podemos comer esses 2 insetos, são permitidos. Porém, hoje em dia, os judeus eles não costumam consumir muito, porque vocês vão ver que tem tradução da Bíblia que não especifica. A NVI, por exemplo, diz diversos tipos de gafanhoto, mas não especifica. Mas outras traduções já especificam, assim como está na Torá, são 4 espécies diferentes de gafanhoto que são permitidos comer.
né? Mas, em geral, todos os animais que têm, todos esses insetos que têm pernas, né, longas para saltar, elas são permitidas para o consumo. Então, nós temos aqui, mais uma vez, João Batista consumia mel e gafanhotos, né, no deserto. Então, tem, inclusive, alguns países que é muito comum comer gafanhoto, eles fritam gafanhoto, fazem um tempero todo ali, eles comem ele torradinho. Eu acho esquisito, não faz parte da minha cultura, mas é alimento kosher, vocês não precisam ficar com medo de consumir gafanhotos. Aqui, essa questão aqui não está nessa paraxá, ela fala em Deuteronômio 14, que também fala sobre alimentação, mas eu achei pertinente, já que estamos falando sobre isso, de discorrer um pouquinho sobre essa questão da separação da carne e do leite, né? Então, o que é considerado carne para os judeus, né? Eles têm essa questão da cerca também, não é? Então, a questão é carne e qualquer ave, qualquer outro tipo de carne pura, ok? Ela não pode ser misturada com leite, então isso faz a separação. Não só esses alimentos, eles são armazenados separadamente, como eles são também cozinhados em panelas diferentes. Eles não misturam uma panela que eles usam para cozinhar coisas com leite, eles não usam para cozinhar coisas com carne, tá? É tudo realmente separado. Numa cozinha judaica, vocês vão ver sempre essa separação dos alimentos. Porque você não pode consumir eles numa mesma refeição, e nem mesmo em seguida ao outro, ok? Então, por exemplo, se você come carne numa refeição, você só vai poder comer leite ou qualquer derivado de leite depois de um determinado tempo. Ah, mas e qual tempo é esse? Não é? Existem algumas discussões entre rabinos de diversas comunidades, que alguns dizem que é para esperar em torno de 6 horas depois de comer carne, antes que você coma leite novamente. Outros já dizem que basta o período da digestão da carne, que hoje em dia já sabemos que é de 3 horas. Então, já tem muitos rabinos que aceitam que você faça uma refeição com derivados de leite 3 horas após a ingestão de carne. Ok? Mas aqueles rabinos mais rígidos, como eu falei no início, eles não permitem esse consumo, tá? Em 3 horas, eles preferem que aguarde pelo menos umas 6 horas, tá? Já o inverso, não tem problema. Se você comer o leite primeiro, basta que espere em torno de 30 minutos, mais ou menos, para que você possa comer carne. Então, um pouquinho esquisito você comer a sobremesa antes de comer carne, mas isso acontece algumas vezes, né? E não tem problema de você. Agora, é importante, na mesa que você vai colocar para comer, se você tiver outros convidados, não tem problema de colocar um prato com derivados de leite ao lado de outro prato com derivados de carne, contanto que os utensílios sejam separados para pegar com cada um e que a pessoa que vai consumir um não consuma o outro. Né? Então, você vai encontrar em casos, em famílias judaicas muito grandes, que às vezes eles têm um prato com carne e tem um prato que leve derivados de leite, mas cada um vai escolher o tipo de prato que vai comer e só vai comer aquele tipo, né? Mesmo que esteja no mesmo lugar, eles só não se misturam, tá certo? E alimentos parve. O que é alimento parve? São aqueles alimentos que são neutros, são alimentos que são que você pode misturar tanto com leite quanto com carne, que não há problema, que é o caso de vegetais, né? Legumes, verduras, e é o caso também do peixe. Né? Peixe não é considerado carne, peixe entra nessa categoria parve, porque, enfim, o peixe também não dá leite, né? Então a gente já fica pensando, se bem que ave também não dá, mas, enfim, peixe pode ser misturado com carne sem problema, com leite sem problema nenhum, tá bom? Agora nós vamos entrar nas questões mais interessantes, né? Que é aquela questão, basicamente, quase todo mundo já sabe. Quem não sabe já tem ali mais ou menos um inicial, né? Uma apresentação do que é kosher, do que não é kosher. Mas temos aqui uma coisa muito interessante. Muitos cristãos acham, não, mas isso aí é só para judeu. Cristão já está livre dessas leis, cristão não precisa seguir essas leis dietéticas de Levítico 11 e pronto, né?
Então, nós temos aqui um comentário interessante de Rabino Bahia, que de Bereshit 9:3, ele vai falar um pouco sobre essa passagem, não é? De Gênesis 9:3, e ele diz assim, não é? Está escrito, não é? Keirek esev natati lechem et kol. Então, nós temos aqui, como as ervas verdes, eu te dei tudo. Gênesis 9:3. Se a Torá tivesse escrito apenas a palavra kol, eu teria concluído que todo tipo de carne é permitida para o consumo humano, incluindo a de coisas rastejantes e etc., como argumentado pelos intérpretes gentios da Bíblia. A menção das palavras keirek, esev, como as ervas verdes, limita o tipo de carne permitida para o consumo por seres humanos. Assim como nem todas as ervas são destinadas ao consumo humano, portanto, nem toda a carne é destinada ao consumo humano. Ervas venenosas e certos cogumelos certamente não são adequados para consumo por humanos. Da mesma forma, existem categorias de carne que são prejudiciais aos seres humanos. A Torá permite apenas o tipo de carne que é benéfica para o homem. O significado simples do verso certamente não é que ele permite o consumo indiscriminado de todo tipo de carne. Então, ele está dizendo aqui, gente, exatamente que quando você fala que como ele inclui, né, como as ervas verdes tudo te dou, né, agora tudo vos dou, ele já está limitando aí que existem algumas coisas que são inapropriadas. Algumas coisas, como as ervas, existem ervas venenosas que você não pode consumir, mesmo que os vegetais, teoricamente, são liberados para nós. Não existe nenhuma regra específica a respeito dos vegetais, não é? Mas nós sabemos que existem umas que não são apropriadas, que fazem mal para o consumo, né, para o ser humano. Da mesma forma acontece com as carnes. Por mais que todas as carnes, nós tenhamos muitas carnes disponíveis, nem todas são apropriadas para o consumo de carne. E nós vemos também que em Gênesis 7, não me lembro agora o versículo, não sei se é 7:3, eu não me lembro, desculpa, mas eu sei que nessa passagem, quando Noé, né, está entrando na arca, o Eterno, ele fala o seguinte: olha, gente, dos animais puros você coloca um casal, dos animais puros você coloca 7 espécies, se eu não me engano, 7 casais, os animais impuros você bota um casal, alguma coisa do tipo. Eu não estou aqui com a passagem agora para relembrar, mas enfim, ele faz essa separação, né, dos animais puros e impuros já desde Gênesis. Eles sabiam que um animal era puro ou que um animal era impuro, entendeu? Então, o que acontece? Se já tem essa separação desde Gênesis, a Torá não tinha nem sido dada para Israel ainda, significa que Noé já sabia que existiam animais que ele não deveria consumir. Né? Então, quando o Eterno diz que o animal deu todos os animais como as ervas verdes, ele já identificava que os animais impuros eu não poderia comer. Não é? E a segunda questão, né? O que nós falamos sobre Atos 15? Nós temos aqui mais algumas questões, algumas regras alimentares aqui, que também não está especificamente nessa paraxá, mas faz essa relação nesse estudo interessante, que é o seguinte, né? Por isso julgo que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue. Nós vemos que aqui, até mesmo para aqueles que estão iniciando na caminhada, aqueles que acabaram de se converter, eles também precisam fazer o quê? Se abster de certos alimentos. Então, isso faz parte do processo de purificação inicial na caminhada dos novos cristãos ou dos novos messiânicos, não é? Das pessoas que estão chegando à fé, né, em Yeshua. Elas também precisam ter uma especificação. E nós sabemos que já vimos em outras, nas paraxás anteriores, né, a questão do sangue, então nós já sabemos que não podemos consumir alimentos com sangue, e também da carne desses animais que são sufocados, né? Antigamente se matavam muito animais
de forma a, né, apertar o pescoço, sufocar, enfim, essas coisas, esse tipo de animal não dá para comer. Hoje em dia, o que nós fazemos hoje em dia? É complicado, nós não temos, às vezes, como saber ir lá em cada local e perguntar como eles matam, né, os animais dele que eles vão vender no mercado. É um pouquinho mais complicado, é um problema de quem vive na diáspora, né? Em Israel, por exemplo, principalmente não tem esse problema, porque eles comem a carne kosher, comem o frango kosher, comem tudo kosher, não tem problema. Nos Estados Unidos também tem muito. Agora, quem está nos outros países, quem não tem esse acesso, às vezes fica complicado de saber, né, que tipo de carne foi sufocada ou não. Então, nós seguimos aquele princípio, né, nós come sem perguntar, né, para a questão de consciência, mais ou menos por isso, né, contando que seja um animal puro, nós esperamos que esteja sendo feito da maneira correta, né. Hoje em dia é muito incomum matar animais desse jeito, né, mas é importante comentar, né, a respeito dessa situação. Então, o novo convertido, essa é a primeira coisa que ele precisa seguir em relação às questões alimentícias. Né? Pronto. E Yeshua purificou os alimentos. Essa questão nós falamos ontem na Kabbalat Shabbat, a respeito dessa passagem específica, né? Então, que ele fala assim, né? E assim Yeshua considerou puros todos os alimentos. Nós já falamos que aqui todo o contexto está falando sobre a questão da lavagem das mãos, da purificação das mãos antes de comer um alimento. Os fariseus não estavam questionando Yeshua por estarem comendo coisas proibidas, até porque ali naquela mesa só existiam judeus, todos eles estavam comendo coisas puras, alimentos puros, porque ali ninguém comia nada impuro. Então, o que ele estava querendo dizer? Ele estava falando que são puros aqueles alimentos que estão ali na mesa. Esses alimentos que estão na mesa, mesmo que vocês não tenham lavado as mãos, vocês podem consumir, não é? Porque essa lavagem que nós vamos fazer aqui é apenas uma lavagem de higiene, é uma lavagem física, uma lavagem externa, não é? Não tem problema nenhum, você vai consumir o alimento e o próprio corpo vai fazer o trabalho dele, não é? De purificar esse alimento, não é? Então, não tem nada a ver com a questão de animais. Então, que fique bem claro que Marcos 7 não fala sobre animais puros e impuros. Ele está considerando puros os alimentos ali que estão colocados à mesa, numa mesa de judeus, ou seja, somente alimentos com animais puros. Então, não tem o que questionar, né, em relação a essa explicação. Estou dando a explicação aqui bem curtinha, porque nós já demos uma explicação um pouquinho maior ontem, mas no final, se alguém tiver alguma dúvida, é só colocar aqui no chat, nos comentários, que depois eu respondo para vocês. Então, outro questionamento que os cristãos fazem muito para os judeus messiânicos e para os judeus é em relação à visão de Pedro em Atos 10. Né? Pedro subiu ao terraço para orar, ele estava com muita fome. Isso é uma coisa muito interessante, porque o Eterno, quando ele nos dá uma visão, quando ele nos dá um sonho, por exemplo, ele traz elementos que nós estamos familiarizados, que nós conhecemos. Ele não traz coisas completamente estranhas, não é? Ele usa um momento que tem alguma coisa a ver. E se tem alguma coisa muito estranha que nós não conseguimos entender, ele vai com certeza arrumar alguém que vai interpretar esse sonho ou essa visão para você, não é? Ele sempre vai te dar esses elementos para que você mesmo interprete, ou ele vai trazer alguém de fora que faça essa interpretação para você. Né? E aqui Pedro estava com muita fome. Então, se ele estava com muita fome, com vontade de comer, qual foi a visão que Deus deu para ele? Né? Uma visão de alimentos. E nós sabemos que desce um lençol, né? Com vários alimentos impuros, e Deus fala assim para ele: levante-se, Pedro, mate e coma. E Pedro, naquele momento, já fala assim: não, que isso, de jeito nenhum. Eu nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. Então, nós aqui já temos, inclusive, uma resposta para aquela passagem também de Marcos 7, né? Que Pedro também estava lá, ele também era discípulo de Yeshua, também estava lá comendo, ou seja, ele também não estava comendo alimento impuro. Nós temos aqui uma confirmação em Atos 10 que ele não estava comendo nada impuro naquele momento e nem depois daquele momento.
Se Yeshua tivesse considerado os alimentos puros, e todos os animais agora são puros, Pedro poderia ter comido alguns animais impuros depois disso, depois daquele episódio. Por que ele não comeu? Né? Então, essa é uma pergunta que nós temos que nos fazer. Por quê? Ele nunca comeu nada que fosse impuro ou imundo, porque ele não estava liberado, continuava sem estar liberado. E aí a voz, né, ele falou assim, não considere impuro aquilo que Deus purificou. Né? Aconteceu isso 3 vezes, né, e pronto, e acabou a visão. E aí todo mundo fala, tá vendo? Deus diz para não considerar impuro o que Deus purificou. Então nós agora podemos comer, a partir deste momento de Atos 15, está liberado. Podemos comer camarão, podemos comer porco, podemos comer lagosta, todas essas coisas, sem problema nenhum. Será que é isso mesmo que está dizendo? Nessa mesma passagem de Atos 10, se você continuar a história, você vai perceber o quê? Que o próprio Pedro dá uma explicação. Ele interpretou essa visão que ele teve a partir do momento que chegaram aquelas pessoas dizendo para aqueles gentios, dizendo que para que Pedro fosse com eles até Cornélio. Então ele queria o quê? Deus estava ali avisando, olha só, um judeu não pode entrar na casa de um gentio. Isso era de jeito nenhum. Um judeu não podia entrar na mesma casa de um gentio, né? Ter comunhão com um gentio. Era proibido para os judeus. E o que Deus estava querendo falar é o seguinte, você considera os gentios como impuros, mas a partir deste momento eu purifiquei. Né? Eu purifiquei os gentios. Eles não são mais considerados impuros, porque eu agora estou trazendo eles para o povo. Eles agora fazem parte do mesmo povo que você. Também fazem parte, foram enxertados em Israel. Então, não considerem eles impuros. Eles também são pessoas que você precisa ensinar, que você precisa... você pode ter comunhão com eles sem problema nenhum. Você pode entrar na casa deles sem problema nenhum e pode deixá-los entrar em sua casa também. Outra coisa que não podia, né? Os gentios entrarem na casa de um judeu. Então, Paulo entendeu, interpretou, ele explicou o que aconteceu em relação à visão e qual foi a interpretação que ele teve, e ele acompanhou aqueles centuriões e foi até a casa de Cornélio. Então, nós entendemos aqui que essa visão nada tem a ver com animais impuros. Por mais que ele estivesse vendo animais impuros, essa foi a forma que o Eterno encontrou para que ele entendesse, porque ele estava naquele momento com fome. Então, a visão teve a ver com o que estava acontecendo ali naquele momento e com características que ele entendia, né, no meio judaico, que era a questão de alimentos puros e impuros. Foi com essa questão que o Eterno trabalhou com Pedro, né? E, por último, nós temos aqui a questão mais complicada, né, que é o contexto de Romanos 14. Eu vou ler só um trechinho aqui, e diz assim, um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé, come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come, e o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. E nós vamos ter aí um texto imenso de Romanos 14, falando a respeito dessa diferenciação de quem é fraco e de quem é forte na fé. E aí nós temos aí inúmeras interpretações no meio cristão, principalmente. Cada um tira essa passagem do jeito que entendeu, e é bem complicado, porque Romanos, toda a carta de Romanos é uma carta, gente. Então, Romanos 1, 2, 3, isso é uma continuação. Nós temos que continuar desde o início, desde Romanos 1, e continuar a carta. Nós temos que seguir, né, fazer essa sequência para que a gente possa realmente compreender o que está falando ali, porque ele fala o tempo todo dentro de um mesmo contexto, né? E o que estava acontecendo ali em Romanos, né? Ali, principalmente, nós vemos até depois em Atos 15 que eles tiveram que fazer uma reunião, uma assembleia para ver, o que está acontecendo, porque nós temos muita questão aqui de judeus obrigando os gentios a circuncidarem, a seguir toda a lei, gentios sem saber o que fazer, se deve ou se não deve. E nós tínhamos muito desse caso, né? E nós tínhamos problemas com idolatria,
uma série de questões complicadas em Romanos, né? Que até hoje nós sabemos que em Roma nós temos essa confusão, né? E essa questão toda com idolatria, e até os dias de hoje. E a questão é, quem é fraco na fé? E aí muitos começaram a falar, não, são os judeus não comem carne, eles só comem legumes, então eles são fracos na fé, né? Ou eles guardam dias especiais, e aí eles são fracos na fé, eles acham que já estão falando ali de dias especiais, está falando do Shabat, das festas do Eterno e tudo mais. Mas o contexto verdadeiro, não, o que está dizendo aqui, juntando com tudo que ele fala na carta aos Romanos, não tem a ver. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Imagina, eu vou dar um exemplo aqui de uma pessoa, por exemplo, um músico, tá? Então, tem alguns músicos aqui, vão identificar um pouquinho. Imagina que você antigamente vivia no mundo, você antigamente tocava, de repente era um roqueiro, usava drogas, ou fazia alguma coisa do tipo, vivia numa libertinagem e tudo mais. E, de repente, você se converte, né? Então, você se converteu naquele momento. Tem pessoas que ainda estão tão fracas que elas, às vezes, preferem abandonar completamente a música. Então, eu não quero mais saber de tocar, eu não quero mais saber disso, porque eu tenho medo de começar. Se eu tocar, isso pode me fazer cair novamente, de repente por questões de querer que as pessoas me adorem, né, como um ídolo da música e tudo mais, ou de repente porque isso pode me fazer usar drogas novamente. São pessoas, às vezes, que ainda não têm a sua fé firme a ponto de conseguir fazer as coisas sem medo de cair, né? Então, é um exemplo desse. É a mesma coisa que o que acontecia lá. Nós tínhamos comidas sacrificadas a ídolos em Roma, é muito comum essa questão da comida sacrificada a ídolos, por exemplo. E nós temos aqui que essa pessoa fraca na fé, e aqui ele não está usando fraco como algo pejorativo, de maneira nenhuma, ele está apenas dizendo que é uma pessoa, muitas das vezes é um recém-convertido, muitas vezes é uma pessoa que ainda não está 100% firme, né? Então tem medo. Então ele, para evitar, olha, eu comia comidas sacrificadas a ídolos, agora eu não posso comer, então eu vou comer só legumes, porque eu não corro o risco de estar comendo alguma coisa, tem medo. É o mesmo caso, por exemplo, quando entramos no judaísmo messiânico, e às vezes a pessoa assim, eu vou parar de comer carne completamente, não é? Porque eu tenho medo de estar fazendo alguma coisa de errado, de repente estar comendo uma carne sufocada, de repente estar comendo uma carne que não foi batida corretamente. Às vezes é assim. E aí a pessoa passa a comer somente legumes, né? E o que acontecia naquela época? Quem estava assim nesse momento começava a achar que os outros eram libertinos, porque você está comendo carne, mas você não sabe que não pode comer comida sacrificada hoje, você sabe se isso foi sacrificado, você não sabe, e começava a julgar aquela pessoa por causa do tipo de carne, né? Então, é a mesma coisa que hoje você chegar no judeu messiânico para uma pessoa nova convertida e falar assim, você não come carne kosher? Você vai no mercado e come a carne do mercado, tá errado, não pode, você sabe de onde vem essa carne, você sabe se eles consagraram, você sabe isso, sabe aquilo, e você começa a julgar o outro, não é? Da mesma forma ao contrário. Então, nós temos que ter cuidado. Não é que você não possa ser vegetariano, por exemplo, não é que você não possa não comer carne por opção, é apenas a questão de você não comer com medo de cair, ou com medo de pecar, né? Porque não sabe se está fazendo correto. Isso é o fraco na fé, é o iniciante. Eu prefiro falar iniciante, né? Ao invés de fraco, parece que é uma pessoa. Eu prefiro dizer o iniciante, né? Que é aquele que normalmente tem mais medo de estar fazendo alguma coisa de errado. Muitas vezes fica preso somente na escritura com medo de estar seguindo tradições. E a mesma coisa ao contrário, não é? Nós temos também casos ao contrário, como é o caso de observar dias festivos diferentes, pessoas que tinham medo porque tinham algumas festas dedicadas a ídolos e, de repente, não queria comemorar uma festa judaica porque caía na mesma época, né? Então, vamos imaginar, não,
porque o Pêssar cai na mesma época da Páscoa. Então, se eu fizer isso, eu vou estar... Pode ser que eu esteja consumindo alguma coisa dedicada, então eu prefiro não comer. E aí você fica com um pouco de receio, com um pouco de medo. Essa na verdade, é o que caracteriza o ser fraco na fé, né? Você tem, por estar relacionado com alguma coisa, você tem medo de o que você está consumindo estar relacionado com aquela atividade pagã específica, ou alguma coisa, né? E o objetivo aqui todo de Romanos 14 não é exatamente ele dar um pouquinho uma explicação sobre o fraco na fé e o forte na fé, mas o foco aqui não é nem esse. O foco aqui é: quem come de tudo não deve desprezar o que come, e o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Cada um tem que ter a convicção dentro de si, a convicção de que está fazendo algo para agradar a Deus. Então, se aquela pessoa tem medo e não consome, de repente, um chocolate na época da Páscoa, ou de repente não come um peru na época de Natal, porque ela tem medo de estar associado àquela cultura e aquelas coisas, não julgue essa pessoa, não julgue, porque ela ainda está com esse pensamento, porque ela está fazendo isso porque ela ama o Eterno, ela deseja agradar o Eterno e ela tem medo de decepcionar o Eterno. Isso é louvável. Da mesma forma, ao contrário, não é só porque você come de tudo e você não se importa de comprar um chocolate na época da Páscoa, uma barra de chocolate, eu não estou nem falando de ovos, não, eu estou falando de uma barrinha de chocolate, um bombonzinho, e você come um bombonzinho, e aí aquela pessoa que não come fala assim: olha só, você está comendo, mas está na época da Páscoa, você não sabe que todo chocolate nessa época é consagrado? E aí a pessoa fica julgando, dizendo que ela está cometendo algo errado contra a Torá. É você colocar coisas e pensamentos e tradições e coisas que vêm dos seus tempos, né, antigos, para dentro do judaísmo messiânico, para dentro da Torá. É você julgar o outro pelo que ele está fazendo. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Por mais que alguém já esteja mais avançado, já entenda algumas coisas e já faça as coisas de determinada forma, não devemos julgar aquele que está começando, aquele que está aprendendo, aquele que ainda tem medo de tomar um vinho, porque no passado foi alcoólatra. Então, nós temos que respeitar essas pessoas. Todo o foco de Romanos 14 é esse, é respeito. Respeito com as pessoas que pensam diferente de você, ou que ainda não têm maturidade espiritual suficiente para conseguir fazer alguma coisa sem cair, né? Um alcoólatra não pode nunca mais tomar um vinho no Kiddush, porque eu sei que muitos alcoólatras às vezes passam a tomar sumo de uva, mas eles podem, eles têm permissão para tomar vinho, mas por que eles não tomam? Porque eles têm medo de repente, voltar a cair e a se tornar alcoólatra novamente. Eles ainda não têm convicção de que o Eterno pode ter curado isso e que eles podem conseguir se controlar, né? É incrível que você pode ver que dentro do judaísmo quase não se encontra casos de alcoolismo, mesmo o vinho fazendo parte comum do cotidiano dos judeus, né? E você não encontra alcoólatras, né? É muito, muito raro. Eu, pelo menos, eu não conheço e nem nunca ouvi falar, mas claro que é possível, né? Em tantos milhões de judeus, é claro que deve existir alguém, mas não é tão comum como no meio gentio, né? No meio das pessoas que não conhecem. E justamente pela essa força, né, que eles têm na fé de conseguir se controlar, de moderar, né? Então, deixa. Se é um cristão que às vezes acha que não pode beber, não beba vinho com ele, né? Eu tenho até um exemplo aqui, recebi aqui no Pêssar alguns grandes amigos, e eles são cristãos. Como eu não sabia exatamente se eles aceitavam, como era o pensamento deles a respeito de vinho, então, nesse segundo ceder que nós fizemos, nós não utilizamos vinho, utilizamos sumo de uva, né? Por quê? Justamente em preocupação com que esses cristãos vão visualizar. Essa preocupação é importante, porque a partir do momento que você coloca na sua mesa algo que escandaliza o teu irmão, você já não está agindo com fé, não está agindo de maneira sensata.
Você já está agindo com julgamento, uma forma de imposição ou com uma forma de tentar explicar para ele alguma coisa e julgar ele que acha que aquilo está errado. Não é assim que devemos fazer. O que nós devemos fazer é compreender e colocar em nossa mesa, quando vamos receber pessoas que pensam diferente, é você não escandalizar. Não adianta você receber uma pessoa vegana na sua casa e você oferecer uma comida com carne, mesmo que seja escondida, fingir, não, essa carne é vegana, quando na verdade não é. Então, vamos ter respeito pelos seus irmãos, porque não importa se você é vegano, vegetariano, se isso não tiver relacionado com a fé, mas com uma questão pessoal sua, qual é o problema? Né? E mesmo que esteja relacionado com a fé, vamos respeitar, não vamos desprezar quem está começando, não vamos nos achar superiores, porque não é só porque nós fazemos uma alimentação um pouco mais separada, um pouco mais rígida, que somos melhores que eles. Pode ser que eles tenham muito mais comunhão com o Eterno, talvez, do que você. Então, vamos respeitar. Essa é a minha palavra de hoje para vocês, que vocês respeitem uns aos outros, que vocês não desprezem a outra pessoa que está começando, que vocês procurem sempre agradar o próximo, porque no nosso meio, no meio dos judeus, no meio do povo de Israel, nós temos o costume de sempre agradar o outro em favor de você mesmo, né? Nós temos que parar de querer sempre eu. Não, tem que ser do meu jeito, tem que ser como eu quero, tem que ser como eu gosto. Senão, eu não gosto do louvor desse jeito, eu não gosto da melodia desse jeito, eu não gosto da comida, desse tipo de comida, eu não gosto disso, não gosto daquilo. Gente, vamos parar de eu. Vamos pensar no coletivo. Vamos nos esforçar pelo todo, não é? Vamos respeitar a decisão dos outros. É claro que todos podem não gostar de alguma coisa e tem todo o direito disso, todo o direito, mas vamos tentar, se a gente está fazendo alguma coisa, vamos tentar agradar o próximo. Vamos tentar fazer algo que o próximo se sinta acolhido, que o outro se sinta mais confortável. Às vezes, você mesmo pode, às vezes, não estar tão confortável em determinada situação, mas vamos acolher a todos. Tá? Vamos trazer, vamos parar com essa guerrinha e discussão de questões teológicas, porque assim é assado, porque isso está errado, isso está certo. Vamos deixar essas discussões teológicas para os sábios, para os rabinos, aqueles que estão acima e precisam fazer essa discussão para poder levar isso para as pessoas. Então, para não ter brigas, vamos evitar essa questão de brigas, essa questão de confrontos, porque não vale a pena. Sinceramente, não vale a pena a gente quebrar, né, a santidade, quebrar toda esse caminho que nós estamos traçando para se aproximar do eterno com coisas banais, né, com coisas apenas de crenças de um e de outro. O que nós temos que fazer é sempre ensinar o que é correto para todas as pessoas e deixar que elas venham aos poucos, né, que elas mesmo comecem a desejar, a melhorar cada vez mais. Né? Então, essa é a minha palavra para vocês hoje, né? Vamos acolher a todos. Né? Shabbat shalom a todos.